lá em Porto Alegre, Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Meu caro Otávio, muito bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Antes dos outros assuntos, e hoje temos vários, vamos aos destaques aí do mercado econômico, financeiro, commodities agrícolas. O que temos para essa quarta-feira? Tavinho, o dólar continua com a trajetória de alta, são o terceiro dia seguido já, valorização nesse momento de 0,4%, R$ 5,78 a cotação da moeda americana. Mercado de ações com leve queda no índice Bovespa de 0,1%. Mercado de commodities, petróleo com leve alta de 0,3%, commodities agrícolas com milho na Bolsa de Chicago estável, está no intervalo agora, milho subindo 0,4%, trigo estável, soja caindo um pouquinho, 0,1%. Na Bolsa de Nova York temos aqui o café, continua com a trajetória de correção, os preços têm caído ultimamente, mas que bateram no teto os preços do café, é bom nosso produtor ficar de olho aí. Queda de 1,2% agora há pouco, o Robusta em Londres também cai, referência para o nosso Conilon aqui, menos 0,6%, açúcar cai 1,2%, cacau com alta, 2,3%, e suco de laranja caindo 1,7%. Boi gordo no mercado futuro na B3, também com queda nesse momento de 0,5%, Davi. Esse é o retrato dos mercados agora no meio do dia, enquanto os negócios ainda estão acontecendo nas bolsas e aqui também nos mercados físicos do Brasil. Eu estou aqui, peraí, tomando um cafezinho. Você foi rápido hoje, eu estava ali no meu cafezinho. Bom, vamos para outros assuntos aí, que hoje a gente tem bastante coisa, começando pela Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, que divulgou seu levantamento do valor bruto da produção, o VBP, do setor aqui no país. E olha, o estudo está indicando alta de 9,1% em relação ao resultado do ano passado. Mais um bom resultado. Vamos lá. De acordo com a CNA, o valor deve atingir R$ 1,460 bilhões em 2025. O VBP corresponde ao faturamento bruto do setor dentro da porteira, tanto para a pecuária quanto para a agricultura. A estimativa para a agricultura é de 966 bilhões e meio de reais, alta de 9% em relação a 2024. O resultado mostra um momento de recuperação após os produtores enfrentarem problemas climáticos em diversas regiões do país. Um dos destaques é a soja, que deve ter crescimento de 12,4% na produção e 7,3% na receita. A oleaginosa segue com a maior participação no VBP agrícola, respondendo por 37% do total. O milho também terá aumento em seu VBP, com crescimento tanto da produção quanto do preço. Os cafés arábica e robusta também vivem momento de valorização, segundo o estudo da CNA. Já a pecuária tem seu valor bruto de produção estimado em 496 bilhões e 400 milhões de reais, faturamento 9,2% maior que o de 2024. A carne bovina responde por metade da receita do setor e terá incremento de 17,8% na sua receita. Pois é, Silmar. Tá aí mais um VBP com previsão boa. A produção agropecuária continua aí, apesar dos problemas que nós temos. E aí, mais para frente, a gente vai comentar, inclusive, uma frase do presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o Lupion, mais para frente, que disse que a agricultura hoje está em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Porque o governo corta plano safra, não dá atenção. E a gente tem esses resultados positivos aí, como mais um VBP. O que passa? Pois é, também, apesar de alguns sobressaltos com seca aqui e excesso de chuvas em algumas regiões, a tendência do agro brasileiro voltar a crescer de forma significativa esse ano. No ano passado foi um pouco complicado por causa de seca e enchentes que afetaram parte da produção, especialmente soja e milho. Esse ano a tendência de recuperação, tanto na agricultura quanto na pecuária. Agricultura, crescimento geral em torno de 9%, isso significa 9% tanto na agricultura quanto na pecuária. A agricultura destaca realmente para a soja, com produção maior esse ano, embora o preço não esteja correspondendo, e o milho com tendência de produção maior e preço melhor também. Aliás, isso já está acontecendo. E o café, claro, disparando sobretudo por conta de preço. É outro destaque aí que deve crescer. O arábica, por exemplo, estamos falando aqui em receita, grana, dinheiro, 42,6% café,
e o arábica e o robusta, o nosso conilon aqui, 81% de crescimento. Basicamente em cima de preço, é que a produção não deve crescer não, mas a renda do produtor certamente com um salto aqui extremamente expressivo, conforme a gente vê por esses percentuais. Ainda na agricultura, destaca o algodão, que deve subir 8,5% em termos de receita. O arroz sobe em produção, mas cai em receita por conta de preço mais baixo. Então, isso aí favorece agora o consumidor. Queda na receita do arroz em 6,1%. Cana-de-açúcar aumenta 5,2% e o feijão cai em termos de valorização, o preço vem caindo já, em 19,7%. Acaba sendo benéfico para o consumidor. O produtor, não tanto. Na pecuária, destaque para a carne bovina, crescimento aí esperado em 17,8% no VBP, que é o faturamento dentro da porteira da fazenda, né? A gente sempre lembra aí para não confundir com o PIB da agropecuária, que é outra história. Aí tem os setores externos da agropecuária. Isso aqui é dentro da porteira da fazenda, ou seja, na produção, depende do nosso produtor aí. E o outro destaque é o leite, embora com um crescimento bem menor para esse ano, esperado em 1,8%. Esses principais destaques dos principais produtos do nosso agro, que deve mostrar, como se vê aí, uma tendência de voltar a crescer de forma significativa agora em 2025, tá vendo? E eu me lembro até daquele balanço que a CNA, esses dados aí do VBP são da CNA, aquele balanço que a CNA faz todo mês de dezembro, quando ela faz um almoço e convoca vários jornalistas para uma coletiva e uma apresentação de um balanço do ano que passou e uma previsão para o ano que vai chegar. Eu até já participei de alguns desses almoços em Brasília, na sede da CNA, e eu me lembro muito bem que no ano passado a gente até comentou aqui, a CNA fez uma previsão boa, apesar das dificuldades. E parece que vai se confirmando aí, né? Vamos aguardar que continue assim. Exatamente. Tem ainda coisas pela frente, eu ainda tenho que só vai acontecer no segundo semestre, então tem muita coisa que pode mudar ainda, mas por enquanto o cenário está mais para positivo do que para negativo, tá vendo? Gripe aviária agora. Aliás, está fazendo 5 anos ainda do primeiro caso de Covid no Brasil, hein? Foi, não sei se você se lembra, foi logo depois da quarta-feira de cinzas, foi na quinta-feira depois do Carnaval. E eu suspeito e já suspeitava que a Covid, que já rondava pelo mundo desde novembro, dezembro do ano anterior, ela devia estar por aqui também. Muito provavelmente, como alguns acham, casos não foram devidamente investigados para que não se parasse, brecasse o carnaval. Dito e feito. Quinta-feira de cinzas, depois do carnaval, aparece o primeiro caso no Hospital Albert Einstein de um brasileiro que tinha viajado para a Itália, descendência italiana, com toda a família, e que foi cair lá nos braços do hospital maravilhoso Albert Einstein, mais uma das grandes instituições de saúde no Brasil, com Covid. O primeiro caso. Coincidentemente, um dia depois do Carnaval. E todo mundo, não, tem que parar o Carnaval. Não precisa parar o Carnaval. Aqui é calor, aqui a gripe não se prolifera, não aumenta. Esse vírus aí não vem no calor de jeito nenhum. Pode ser que no inverno. Eis a politicagem e o interesse econômico são complicados, hein, meu amigo? Hã? É verdade. Agora estamos falando de gripe aviária, que o Brasil realmente está com uma posição bastante tranquila nesse sentido, porque é um dos poucos países que não está sofrendo esse surto que vem acontecendo, já atinge 36 países, hein, casos de gripe aviária que vem prejudicando aqui a produção de frango, e o Brasil está se beneficiando com isso, tá vendo? Parece que essa é a notícia que nós temos aí, né? Inclusive o Brasil é imune à gripe aviária porque ele tem controles sanitários muito bons aí feitos pela BPA e todas as instituições. E o Brasil passa batido aí nessa questão da gripe aviária na produção comercial de frangos e ovos. É bom frisar. Nós tivemos alguns casos, mas os chamados de quintal, fundo de quintal, chácara, etc. e tal, criação. Mas na produção comercial a gente passa isento e isso aí é mais um destaque para a gente, porque esses surtos de gripe aviária no exterior, eles podem acarretar nos aumentos dos embarques brasileiros de carne de frango.
Exportações de carne de frango podem superar os 5 milhões e 400 mil toneladas, diante das condições sanitárias de países concorrentes, superando o recorde alcançado no ano anterior, de 5 milhões e 294 mil toneladas de carne de frango embarcadas. Somente em janeiro, o país exportou 443 mil toneladas de frango, entre produtos in natura e processados, segundo dados da Associação Brasileira de Proteína Animal. Desde o dia 1º de janeiro, mais de 34 países já registraram foco de influenza aviária, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde Animal. O Brasil não registrou nenhum foco da doença, portanto a demanda está direcionada para o mercado nacional no momento. Então, Sebastião, você riu porque eu parei no texto, mas é que eu não sabia o que tinha na sequência do texto. Como o teleprompter parou, e ele tem um controle automático, e é o Marley aqui, o nosso cameraman, que controla, é que nem quando a gente está chamando o cachorro, assim. Ó. O Marley fez assim, ó. Aí, quando o Marley fez assim, ó, deu o on de novo no controle automático do teleprompter. Mas vamos lá. O Brasil pode melhorar ainda mais sua posição no mercado externo de carne de frango. Pois é, Davi, está sendo beneficiado com essa situação, a demanda aumentou de carne de frango do Brasil por conta desses problemas afetando vários outros países, especialmente os Estados Unidos, né, que são concorrentes, inclusive, do Brasil no mercado e estão sendo obrigados a importar produtos aqui do Brasil, inclusive ovos, né, que está sendo afetado também na sua produção por conta de surtos de gripe aviária em importantes estados e regiões produtoras de frango nos Estados Unidos. Então, está sendo um benefício para o Brasil, a demanda aumentando bastante, tanto a tendência aí, isso já começou, já no mês de janeiro, tendência de um aumento bastante expressivo na demanda e, consequentemente, nas exportações de carne de frango do Brasil. E de ovos também, a gente já tem comentado isso aqui, inclusive os Estados Unidos importando muito ovo do Brasil, embora a concentração maior, claro, é o próprio mercado interno, a demanda externa crescendo bastante, exatamente por essa razão aí desses surtos crescentes de gripe aviária em outros países, inclusive em países concorrentes do Brasil. Tá aí, então, agora a gente vai, então, para a questão lá do Plano Safra. Porque o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Pedro Lupion, criticou a postura do governo ao anunciar a suspensão do Plano Safra e disse que a medida foi anunciada sem uma articulação ou comunicação prévia para a FPA, a Frente Parlamentar Agropecuária, e que o Ministério da Agricultura, disse o Lupion, presidente da FPA, tem ficado em segundo plano. Imediatamente começamos a nossa reação criticando o fato e criticando o ato de haver um corte nos recursos do Plano Safra sem haver qualquer tipo de comunicação prévia ou qualquer tipo de articulação em relação ao setor produtivo. Em seguida, veio a reação do governo, ministro Fernando Haddad, se posicionando claramente em relação a esse tema, anunciando uma nova medida provisória, que essa medida provisória viria para sanar esse problema, com um pouco mais de 4 bilhões de reais para sanar essa questão da proibição das contratações. Isso foi efetivado, o ministro entrou em contato conosco, o ministro Fernando Haddad entrou em contato conosco, efetivou literalmente o que disse que faria. A medida provisória está vigente, a medida já começou a estar, já está valendo, e hoje acabo de receber a notícia dos integrantes do Central, presente na reunião, as contratações já foram realizadas e está novamente funcionando a questão das contratações. A articulação do ministro Favaro, do Ministério da Agricultura, infelizmente, é isso que o interlocutor do setor aquário dentro do governo seja o Ministério a fazer. Então, como foi linha secundária, nós não estamos com o Ministério a fazer. O Ministério da Agricultura, infelizmente, ficou de segundo plano. Né? Foram opções feitas politicamente e que nos obrigam a estar com os esforços do governo, por exemplo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Porque eu vou emendar, porque coisas sequências, por causa disso, por fatores, mas isso acaba ajudando. Porque a avaliação negativa do presidente Lula, 60 São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, segundo pesquisa da Quest, e que foi dada na manhã de Ita ter repercussão no mercado. A pesquisa foi realizada em estados Bahia, Pernambuco, São Paulo, Rio, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Os dados foram que pela primeira vez a maior aprovação do que a aprovação, com queda de 15%. Os estados, em 2010, mesmo com a queda, o continua ferido nas regiões. Se houvesse uma eleição hoje, nos demais estados na pista, 60%. A Quest ouviu um total de 10.320 de fevereiro. A margem de pontos percentuais. Nos 3 pontos por mensuração negativa de 4%. A avaliação positiva foi de 28,7%, popular com 26,3%.
2.002 entrevistas presenciais e domiciliares entre os dias 19 e 3 de fevereiro. A margem de erro é 2,2 pontos percentuais. Bom, Silmar, tá aí, não é novidade, porque o que vem acontecendo já vem apontando esse caminho. Agora, meu amigo, a situação é caótica. Se você botar 3 pontos de margem de erro, olha, estava aí para 57 negativo. E se está ativo. Então, é consequência de tudo que está acontecendo. O Plano Safra o Lupion disse que agora o interlocutor da FPA é o Ministério da Fazenda, não é mais o Ministério da Agricultura. O ministro Fávaro, o presidente Lula, inclusive, está fazendo várias trocas ministeriais aí, e ontem mesmo trocou a ministra Anísia, da Saúde. Junto com isso, já surgiu a notícia de que ele está negando uma promessa de campanha, que era de privilegiar mulheres em cargos públicos, e está colocando, na verdade, mais homens. Enfim, o pessoal vai especulando, e essas notícias negativas vão se somando. Agora, é verdade, para o presidente da FPA falar que o Ministério da Agricultura está ficando para o segundo plano, eu acho que já não é nem segundo, é terceiro, quarto, e isso contradiz completamente aquela primeira notícia que nós demos, que foi o comentário do VBP positivo anunciado pela CNA. Agora, meu amigo, 60% é complicado. E estão dizendo aí, o novo ministro das Comunicações e o pessoal da ala, que vão colocar o presidente para falar mais, para explicar melhor as coisas que estão acontecendo, para que fiquem bem esclarecidas. É bom montar um texto bom, né? E não deixar de improviso, porque de improviso a gente já tem visto aí o que é que tem dado, Silmar. Conta para mim o que você acha de tudo isso. Tadinho, vou tentar abreviar aqui, porque eu estou com um tempo curto aqui, tentar fazer uma síntese aqui. Bom, em primeiro lugar, é o seguinte, a questão do ministro da Agricultura. Ele está sendo pressionado pelos dois lados. Aí. O próprio setor não está mais reconhecendo a autoridade dele, por conta exatamente, especialmente para essa questão do corte do crédito. Aqui, em pleno andamento da safra, aqui tem 4 meses ainda para o andamento do plano safra e, de repente, falta dinheiro. Então, está sendo criticado o pessoal da frente aqui, negociando diretamente com o Ministério da Fazenda. Por outro lado, a própria tendência de saída dele do governo para abrir espaço para outros aliados aqui, para melhorar o fluxo dos projetos do governo no Congresso. Então, possivelmente, ele vai ter que sair. E agora, ele mesmo vem achando que está na hora dele ir embora, de pegar o chapéu, porque tem uma outra novidade que está surgindo aí nos bastidores, que é a pressão do PT dentro do governo para impor taxações a produtos de exportação do agronegócio brasileiro, como se isso fosse a solução aqui para alguns preços em alta aqui no mercado, entre os quais o preço do café. Esquecendo que a maior parte dos produtos estão caindo no mercado aqui, os preços, que é o caso do arroz, do feijão, da própria carne bovina. Em suma, está complicadíssima a situação aí do nosso ministro. Bom, com relação aí, qual era o outro assunto mesmo? A questão da popularidade do presidente. Bom, está piorando cada vez mais. Esses dados que foram divulgados hoje pelo Instituto Quest aqui, revelam claramente que, inclusive em estados que o PT, e particularmente o presidente, sempre teve uma ampla votação, quase inclusive do estado dele, que é Pernambuco, a rejeição de mais de 60%, isso é inédito, pelo que eu me lembro. Tanto a situação crítica do presidente e agora a corrida atrás do prejuízo. O presidente Lula aqui buscando alguma solução para melhorar a sua popularidade. Pelo que tem se ouvido e visto ultimamente, está cada vez mais difícil e não mais fácil para melhorar esses resultados nas pesquisas. Tavinho. Cumpridade, que você está no seu tempo. Obrigado pela participação. Quest é uma palavra em latim, né? O que significa quest? Pesquisa. Pesquisa. Ah, tá. Não, porque tinha para quem duvida da pesquisa Quest, tinha um desenho animado antigamente, não sei se você se lembra, mas eu me lembro muito bem, que era muito legal, chamava Johnny Quest. Então era o Johnny que pesquisava, ele tinha um cachorrinho que latia assim, fazia uau, 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 chamava Bandit e usava um tapa-olho aqui como se fosse um pirata. E o Johnny Quest sempre ganhava, tinha uns marcianos inimigos e tal, e o Johnny Quest nunca errava na avaliação. Então, fica aí a sugestão para o desenho do Johnny Quest. A trilha era assim, inclusive. Tchau, Silmar. Até amanhã. Eita, boa tarde. Até amanhã. 11h29, 11h30. Tchau. Hoje eu não te atropelei.